E aí, rapaziada da EAD, eu tô aqui, queria compartilhar com vocês é um dos eventos importantes da Associação Brasileira de Educação à Distância. Eu sei que muitos de vocês acham que é só botar um conteúdo no ar, uma coisa muito rapidinha e tá tudo certo. Mas fazer educação não é bem assim não. Temos vários grupos, eu tô aqui junto com um grupo que eu particularmente gosto muito. Somos vários grupos, eu queria dar uma volta com vocês, mostrando um pouquinho de quem está pesquisando sobre educação à distância, que inovações estão sendo pensadas, que desafios estão sendo discutidos de maneira muito séria. Vamos lá comigo? Aqui, vocês estão vendo um panorama dos principais grupos que de alguma maneira estão fazendo parte aqui. É só para que vocês tenham uma ideia bem clara e bem estruturada do número de instituições. Nem todas essas instituições que vocês estão vendo aqui atrás são instituições tradicionalmente de ensino ou faculdade. Aliás, é um conceito que está bem ultrapassado quando a gente fala de educação à distância. O presidente da ABED, por exemplo, Paulo Mata, quando ele vai falar sobre os desafios, ele vai estar discutindo ampliação, qualidade, definições, novas formas. E com isso a gente acaba mudando completamente o panorama do que historicamente era pensado como educação à distância, como uma educação barata para que você consiga jogar ali rapidamente o maior número de alunos, que abra a mão do professor. Não abre, pelo contrário. A grande questão é, professores como estavam sendo mal aproveitados e mal trabalhados na EAD, dentro de modelos de tutoria bastante tradicionais, esses não vão conseguir. Não os professores, a própria estrutura. Um negócio bem feito precisa de mais tecnologia, precisa de mais arranjos, precisa de mais olhares. É sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Se vocês forem reparar, eu vou mostrar para vocês alguns grupos agora. São grupos que muitas vezes eram tradicionais, colocados e trabalhados. A Intersaberes sempre foi conhecida como uma editora, a proposição dos livros, e hoje ela discute muito mais sobre a produção desses saberes e como a tecnologia pode ser pensada nisso com outras estruturas. Quando você fala do Canva, muita gente associa somente com uma ferramenta. E boa parte do debate que você pensa sobre o Canva é como você pode utilizar essas experiências, esses grupos, essas formas para outras maneiras de aprender e difundir o aprendizado. A dinâmica de trabalhar com ecossistemas, de pensar soluções, tem sido uma demanda cada vez mais presente. E aqui a gente tem uma sequência de vários que têm o mesmo foco. Todos esses buscam soluções para que você possa melhorar o próprio sistema e a própria estrutura de aprendizagem. Desde os grupos mais tradicionais, como a Fundação Getúlio Vargas, ainda como plataformas inteiras que pensam novas dinâmicas de aprendizagem, permitindo que as pessoas pensem em novos ecossistemas de educação, passem a ser uma coisa absolutamente cotidiana. Mas ninguém está fora disso. Os grupos, as formas, a educação corporativa, todos eles pensam na mesma coisa, que é o mesmo que você e eu. Como é que a gente passa a trabalhar com uma outra perspectiva de saber, uma outra perspectiva de aprendizagem, quando a lógica do que era aprendizagem mudou? Aquilo que muitas vezes era entendido como um modelo mais tradicional, mais direcionado da aprendizagem, sem dúvida nenhuma passa por uma grande modificação. Não basta a tecnologia, não basta a plataforma, não basta o simples, mas sim é pensar como se aprende. Não é agradar o aluno como um cliente, mas tentar entender como você consegue resultados, dinâmicas melhores. E aí entra, o que as pessoas estão buscando quando entram no mundo da educação hoje? O que elas acham que a educação de fato pode fazer pela vida delas? Um grupo muito grande de pessoas está achando que nada, sem perceber que sem modelos de aprendizagem é absolutamente impossível. Então, tudo que a gente está vendo hoje, dentro dessa estrutura, dentro desse debate, dentro de todas essas instituições que vocês estão vendo aqui, é a maneira de pensar novas e constantes formas de fazer institucionalizar, entender a educação. Por exemplo, você pensar, por exemplo, grupos de mídia, você pensar, por exemplo, vídeos educacionais diferenciados, tudo isso
tá e-mail ao 29º CIAD. Isso serve para que todas as vezes que vocês forem reclamar, dizer que nada tem, que nada podem, imagina que teria que ser muito estranho um grupo de pessoas que investe tanto, passa tanto tempo pensando, agindo, colocando, vai precisar tudo colocar numa grande escala, com muitos cérebros diferentes, com muitas experiências diferentes. Sabe qual é a possibilidade de agradar todo o coletivo de uma vez? Zero. Absolutamente zero. Mas também não pode ser esse o objetivo. E aí cabe meu papel, como hoje atuando na área de inovação, especialista em inovação dentro da área educacional, o que pode ser simplificado? Estou pensando em inovação só como aquela coisa muito complexa. O que pode ser simplificado? O que pode ser reconcebido? O que pode ser rediscutido? Eu queria muito mostrar para vocês que tem um mundo enorme de educação que muitas vezes passa despercebido, fica só aquela coisa, querem só ganhar o dinheiro. Não, o dinheiro é ganho na escala, tá? É no volume, é na quantidade, porque o modelo ele fica mais barato para quem se inscreve, porque ele é capaz de atender quantidade. A qualidade dele é fundamental para que ele chegue nessa quantidade. E escalar essas duas coisas é um baita desafio. Vídeo Plus aí pro final de semana para meus alunos EAD. Fiquem com Deus. Se semana que vem eu dobro não, mas a gente tenta. Grande abraço.